Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E o nosso assunto de hoje, a pedido de alguns dos nossos inscritos, é a análise do quarto trimestre de 2020 da Domo Energia. Se esse assunto te interessa, segura só um minutinho a introdução que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda ou investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora aqui sejam citados. Então, no finalzinho agora de março, eu demorei até um pouquinho para fazer esse vídeo, que eu queria olhar com muita atenção os dados do quarto trimestre da Domo, né? A Domo, ela apresentou seu release de resultados do quarto trimestre de 2020. E como nós já fizemos a análise do terceiro trimestre de 2020, que eu, inclusive, para quem não viu a análise do terceiro trimestre, eu acharia até interessante você parar o vídeo aqui, clicar no card aqui em cima e olhar, porque tem algumas informações a mais sobre a empresa, né? E depois voltar para esse vídeo. E também aproveitar e já fazer um compilado, né, dos dados da empresa, não só levando apenas em consideração o quarto trimestre de 2020, mas levando em consideração o desenvolvimento da empresa no período compreendido no ano apurado de 2020 inteiro, né? Então eu trouxe algumas informações que estão na proposta, né, de assembleia da empresa a ser votada no dia 31 próximo, né, na qual eu queria trazer já algumas informações até para ficar como base comparativa e a gente ter um melhor dimensionamento de qual foi o resultado real da empresa no quarto trimestre de 2020. Bom, então começamos. Muita gente poderia até falar assim, bom, acabou a análise aqui, né? Não, vamos olhar os números de uma forma total, né? Uma forma um pouco mais ampla e ver, vamos dizer assim, que se o quanto pior ou o quanto melhor pode ter sido o quarto trimestre, fazer uma comparação geral, né? Bom, eu grifei alguns pontos, né? Entre destinação do resultado do exercício social de 2020, ou seja, de todo o ano de 2020, tendo em vista que a companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, não há resultado a ser destinado pela administração da companhia. O que a companhia quer dizer com isso? Mas olha só, não teve lucro, então a gente não tem nada para dividir com os seus acionistas. Antes que alguém me pergunte, pô, mas onde é que tá isso? De onde é que saiu essa informação já do balanço de fechamento de 2020? Bom, vamos lá. Essa é a proposta da administração da Assembleia Geral Ordinária. Deixa eu marcar até aqui, né, para a galera que gosta de pegar as informações de uma forma mais ampla, né? Tá aqui, ó. Proposta de administração da Assembleia Ordinária a ser realizada ainda no dia 30 de abril de 2021. Isso aqui eu peguei nos documentos, né, lá da empresa, que estão disponíveis, inclusive, no site da Domo, para quem tiver interesse de olhar esses documentos com uma maior exatidão, né? Então, essa é a proposta a ser analisada e a ser votada no dia 30 de abril de 2021, às 10 horas, conforme o edital de convocação. Se você é acionista da Domo, você recebeu o comunicado a respeito, vamos dizer assim, dos termos de votação, para caso você queira exercer seu direito a voto, né, no dia dessa Assembleia. E a minuta, né, vamos colocar assim, a proposta de administração da Assembleia Geral Ordinária, que é justamente esse texto que eu tenho aqui à frente. Então, como falou, tendo em vista, a gente já sabe que a empresa ela fechou dia 31 de dezembro com prejuízo e automaticamente não há o que distribuir.
né? Algumas empresas elas costumam inclusive distribuir valores, mesmo quando tem prejuízo. Eu particularmente não acho nada saudável esse tipo de prática, né? Até porque se você está tendo prejuízo, o que você está fazendo? Na realidade, se você está distribuindo o que você não tem, você está queimando caixa da empresa. Então, puxar alguns temas aqui importantes, né? Aqui, ó, acionistas aprovar um montante global anual do valor bruto de R$ 9.031.200 a título de remuneração para os administradores a ser distribuído em razão às responsabilidades assumidas. Por que eu marquei esse ponto? Porque eu fui olhar, né, já que a empresa está dando prejuízo, é muito comum no mercado a gente ver empresa que está dando prejuízo, você vai olhar lá de um ano para o outro, por exemplo, né, a empresa está dando prejuízo, o acionista está se ferrando, vamos colocar assim, e os diretores, né, da empresa eles estão recebendo todo ano um valor a mais do que recebiam no ano anterior, mesmo a empresa dando prejuízo. E eu fui procurar nos valores do ano passado, né, da proposta da Assembleia do ano passado, qual eram os valores de remuneração dos diretores para 2020. E o que eu achei? Né? Esse aqui é aquele mesmo documento, só que aqui, ó, pegar aqui em cima para mostrar para você. Ó. Vou marcar até bonitinho, né? Pra galera. Ó, proposta a ser realizada, né, de administração da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31 de abril de 2020. Ou seja, eu peguei a proposta do ano passado para fazer um comparativo de quantos administradores receberam em 2020 e quanto eles vão receber em 2021. E o valor bruto anual a ser englobado para os administradores, né, a ser aprovada naquela época, era de R$ 10.154.400, ou seja, para todos os efeitos, em relação à aprovação assim, dos valores para esse ano de 2021, ou seja, dos números a serem aprovados para 2021, houve uma redução para todos os efeitos, né? Ou seja, os administradores vão receber menos que o ano passado. Eu já vejo isso, de certa forma, como sendo um ponto positivo, porque significa que a empresa está preocupada, né, com os valores na qual ela está pagando. Lembrando também que a Domo é uma daquelas empresas que ela está, vamos dizer assim, em regime de recuperação judicial, né, e ela tem que seguir uma série de regras e uma série de normas dado ao que ela se propôs, né, no seu PRJ, que é o Plano de Recuperação Judicial. Bom, aí tem um monte de coisa aqui que quem quiser ler pode ler, não nos interessa no momento, né? E eu tenho aqui, ó, comentários de diretores sobre condições financeiras e patrimoniais dos exercícios sociais encerrados no dia 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. A receita líquida da companhia totalizou em 2020 333,225 milhões, em 2019 438,118 milhões, em 2018, 538,273 milhões, ou seja, para todos os efeitos, a receita líquida da empresa ela veio encolhendo nos últimos 3 anos, o que, a meu ver, não é algo bom. Significa que a empresa, se ela estiver investindo em alguma coisa, e se a receita dela significa que, de alguma forma, ou ela está perdendo, né? Como diria? Ou ela está perdendo margem, né, nos seus, vamos dizer assim, nos seus investimentos, ou então ela está queimando caixa. B. Estrutura de capital da companhia na posição consolidada na conta caixa equivalente ao caixa de aplicações financeiras. Valor de 93.994 milhões em 2020. Em 2019, 125,670 milhões e em 2018, 157,321, respectivamente, né, como dito, 2020, 2019 e 2018. Em relação ao ativo circulante, os valores apresentados em relação ao ativo circulante, vou parar porque ia passar uma moto aqui, passou fazendo barulho. Os valores apresentados são, respectivamente, para 2020, 128,466 milhões, 2019, 220,812 milhões e 2018, 282,282
716 milhões, ou seja, vem também caindo de 2018 para cá, desconsiderando valores dos ativos no circulante mantidos para venda, respectivamente em, como eu disse, 2020, 2019 e 2018. A companhia apresenta um passivo circulante consolidado de 359,307 milhões em 2020, 461,579 milhões em 2019 e 280,122 milhões, respectivamente, nos anos também relatados, né? E, respectivamente, um passivo não circulante consolidado da ordem de 684,867 milhões em 2020, 1 bilhão 360 milhões,653 em 2019 e 735,579 milhões, respectivamente. Ou seja, a gente vê que a maioria dos números, a empresa ela vem perdendo, né, margem, vem perdendo valor nos últimos 3 anos. Em relação à fonte de financiamento da operação companhia, é utilizado somente capital próprio, ou seja, a empresa só utiliza o que ela tem em caixa, na qual em 2020 o patrimônio líquido da empresa foi igual a 754,362 milhões, em 2019 482,475 milhões e em 2018 376,350 milhões, ou seja, o patrimônio líquido da empresa vem ficando negativo ano a ano, que vem passando de 2018 para cá. Respectivamente, o patrimônio líquido ativo representa decorrer principalmente a impairment, né, da BS4 e a baixa de imposto de renda diferido, né? Mas, para todos os efeitos, continua sendo negativo. Resultado operacional da companhia especial, descrição das quais os componentes importantes da receita. A receita da companhia é proveniente da comercialização do óleo bruto no campo de Tubarão Martelo, né, que está relacionado no primeiro vídeo. Como eu falei mais uma vez, é importante dar uma olhada no primeiro vídeo para poder entender o que eu estou falando no segundo, porque não ia dar tempo de a gente colocar tudo, né? E totalizou em 2020 333,225 em 2020, correspondendo à comercialização de 1,830 barris, né, que representa um recuo em relação a 2019 de 23,9% em relação à receita também de 438,18 em 2019 e com comercialização de 1,893 mil barris em 2019, ou seja, para todos os efeitos houve um recuo também em relação, vamos dizer assim, à comercialização, ou seja, ela perdeu para todos os efeitos de mercado. Deixa eu ver se eu peguei mais algum dado importante aqui. Eu acho que não. Tá. Deixa eu dar uma rodada rápida. Bom, não, eu já tinha pego as informações importantes, né? Agora vamos para todos os efeitos, análise em específico, só isolando, né, o quarto trimestre de 2020, ou seja, peguei um panorama de qual foi a situação do desenvolvimento da empresa no último ano de 2020, agora vamos olhar só para os números do quarto trimestre de 2020, a gente vê que a coisa não está indo muito bem. Bom, só para relembrar um pouquinho, isso aqui foi um vídeo de detalhes básicos que eu deixei, IPO em 2014, o ticket DMMO3, segmento de mercado tradicional, né, que não é o de maior governança da nossa bolsa de valores, tag along de 100% na IZON, com free float de 33,7%, ela tem um free float um pouco baixo, mas dá para negociar bem. Fechamento da cotação a R$ 1,29, né? No data que eu fiz o vídeo do terceiro trimestre, eu coloquei aqui os dois para a gente fazer uma comparação, para as ações ordinárias, na data de 22/11/2020, e fechamento da cotação de 0,94 para ON no dia 31/3/2021, que foi quando eu comecei a fazer a montagem desse vídeo. Para todos os efeitos também não vai dar muita diferença, porque dia 31 foi a quarta-feira, né? Só teve negociação na bolsa, na realidade, na quinta-feira, dia 1º de abril, né? Sexta-feira foi sexta-feira santa, não teve, lembrando que nós estamos no
para quem está vendo esse vídeo, de repente, futuramente, nós estamos falando aqui das informações descritas até o dia 3/4 de 2021, tá? Que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Bom, destaques financeiros, resultado bruto. Ao analisar o resultado bruto do quarto trimestre de 2020, é preciso considerar os seguintes fatores, né? Segundo a análise da empresa. Primeiro trimestre refletiu integralmente os efeitos da transição do Campo Tubarão Martelo, que isso é OPEX, né, mensal de 840 mil e 20% sobre os direitos de produção. Lembrando que agora ela não produz mais, ela só tem direito de produção, que é um valor de 20% em cima do valor produzido pelo campo. Não obstante, ao menor volume comercializado durante o quarto trimestre de 2020, o Brent médio registrou valorização de 4,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020. A gente sabe que, para todos os efeitos, o petróleo ele vem numa escalada de alta nos últimos meses. Em relação ao quarto trimestre de 2019, o Brent médio continua em um patamar inferior, né? Ou seja, com uma queda de 27,5%, que foi compensada pela desvalorização de 31% do real. Ou seja, porque o dólar, para todos os efeitos, atualmente está num valor bem esticado. Esses fatores contribuíram para o resultado bruto da ordem de 23,3 milhões no quarto trimestre de 2020, com uma margem bruta de 52,3%. Então, para todos os efeitos, houve, em resultado bruto de margem, uma melhora na margem de 23,3 milhões. Em relação, é claro, ao nosso terceiro trimestre. Está aqui, 52,3% total, né? A margem em valor, 23,3 milhões. Resultado líquido. Para análise de efeito caixa, o resultado deve ser ajustado, pois a parcela relevante do resultado atribuído ao resultado não recorrente e sem efeito caixa de ajuste, né? O gráfico ao lado ilustra a composição dos resultados líquidos. No quarto trimestre de 2020, a companhia registrou resultado líquido de 77,2 milhões, aqui, quando considerado o ajuste de 76 milhões. A companhia demonstrou lucro líquido de 1,2 milhões, comparado a um prejuízo líquido de 24,6 milhões no quarto trimestre, ou seja, em relação ao quarto trimestre do ano passado, ela teve um lucro, né? Pequeno, né? Mas teve melhor lucro que prejuízo. Como eu sempre costumo dizer, lucro nunca é prejuízo. O ajuste do quarto trimestre de 2020 é composto por reconciliação dos seguintes efeitos, aí tem que tomar cuidado. No 12M de 2020, o resultado líquido negativo de 328,6 milhões é composto por um resultado negativo recorrente de 142,6 milhões do resultado não negativo não recorrente ou sem efeito caixa de 186,1 milhões, composto por, primeiro, positivos, efeito não caixa e não recorrente, decorrente da transação sobre a plataforma de Tubarão Martelo, de 1.463,3 milhões e efeito de IRF16 também no Campo Tubarão Martelo de 90,2 milhões. PIS COFINS sobre o resultado financeiro da ordem de 144,5 milhões. Workover de 95,6 milhões e provisões sem efeito caixa de 24,7 milhões. Perda de variação cambial líquida da ordem de 110,8 milhões. Ou seja, lá atrás no lucro bruto a variação cambial ela foi positiva, aqui nesse caso a variação cambial está sendo negativa. E negativos, baixa de pagamento da ordem de 1.786,5 milhões. Né? Ativo. Em comparação ao ativo total da companhia no quarto trimestre de 2009, que era de 1.339,7 milhões, encerrou o quarto trimestre em 289,8 milhões. Aqui, ó. Resultado principalmente da baixa direto do uso, que passou a ser de 824,4 milhões no quarto trimestre de 2019 para 4,8 milhões no quarto trimestre de 2020. Baixa no imobilizado, que passou a ser de 178,8 milhões no quarto trimestre de 2019 para 35,2 milhões no quarto trimestre de 2020. O ativo circulante do quarto trimestre de 2020 de 128,5 milhões corresponde a 44,3% do ativo total e é composto principalmente por caixa e equivalente de depósito vinculado
de 98,3 milhões. Outros créditos no valor de 20 milhões, compostos principalmente por depósitos judiciais em favor da ANP, estoque de óleo da ordem de 6,5 milhões e contas a receber da ordem de 3,6 milhões. Tá? Ou seja, o resultado de caixa para todos os efeitos no nosso quarto trimestre de 2020 foi melhor do que no terceiro trimestre de 2020. Ou seja, a empresa, para todos os efeitos, ela acabou queimando menos caixa, né? Apesar do resultado contábil não ter sido positivo, mas ela acabou queimando menos caixa no quarto trimestre de 2020 do que nos trimestres no segundo trimestre de 2020 e no terceiro trimestre de 2020. Bom, aí aqui que nós vamos para o final da realidade, né? Receita líquida de venda. Comparando 2019 a 2020 e comparando também os 12 meses de 2019 em relação aos 12 meses de 2020. Receita líquida de venda no quarto trimestre de 2019 foi de 82,2 milhões e no quarto trimestre de 2020 de 44,5, apresentando uma queda de 45,7%. Custo de produção de óleos vendidos também foi bem menor para todos os efeitos, com uma redução de 71,9%. Até porque o custo de produção de vendidos foi menor justamente porque ela agora não produz para todos os efeitos, ela só tem uma participação de 20% no poço, lá naquele campo de Tubarão Martelo. Resultado bruto total de 6,3 milhões no quarto trimestre de 2019 e um resultado bruto de 23,3 milhões no quarto trimestre de 2020, dado justamente por essa diferença do custo de produção de vendidos. Uma melhora para todos os efeitos de 270,2%. Despesas administrativas no período foram menores em 37,9%. Outras receitas e despesas foram maiores, né, em 92,3%. Provisões realizadas ou reversão de impairments, para todos os efeitos, foi positivo, com uma diferença de menos 103,7%. Né? E os resultados, antes dos resultados financeiros dos tributos sobre o lucro, apresentam um prejuízo de 8,2 milhões no quarto trimestre de 2019, ante um lucro de 81,4 milhões no quarto trimestre de 2020, com uma diferença de menos 188,1%. Resultado financeiro final, né? Depois de colocar a bagaça toda no lugar, 1,1 milhão para 0,1, uma diferença de 86,5%. E o lucro líquido final, né? Ela sai de um prejuízo que deu no quarto trimestre de 2009 de 6,4 milhões para um lucro líquido de 77,2 milhões, ou seja, uma diferença de 1.313,1%. Isso a gente olhando isolado só o quarto trimestre de 2019 ante o quarto trimestre de 2020. Olhando os 12 meses de 2019, né? Aí a coisa já muda um pouco de figura. A gente tem uma receita líquida da ordem de 438,1 milhões nos 12 meses de 2019 para uma receita líquida de 333,2 milhões nos 12 meses de 2020, uma diferença na receita a menos de 23,9%. Um custo de produção para todos os efeitos um pouco mais baixo, ou seja, uma redução de 4%, deveria ter sido maior para todos os efeitos, né? E um resultado bruto, nesse caso, vamos remarcar aqui para ficar bonitinho, que deixa de ser positivo do quarto trimestre aqui para se tornar um resultado bruto negativo de 34,8%, com uma queda de 163,8%. Para vocês verem como é que você olhando às vezes o total te dá uma visão muito mais ampla de como é que está a saúde da empresa. Despesas administrativas, né? Houve uma queda de 4,7%, né? Dado, vamos dizer assim, toda a movimentação que foi feita deveria, a meu ver, ser uma queda menor, né? E outras receitas de despesa negativas em 8,7 milhões, com uma diferença louca, né? Isso aí não dá nem para colocar esse número, 21.973,8%. Bom, resultado
antes, vamos dizer assim, tributos sobre o lucro, né? Que em 2019 foi de 86,5 milhões, no caso aqui de 2020 foi de 179,6 milhões, ou seja, uma piora de 107,5%. E a gente chegando aqui no final, né? Os outros números acho que não tem nem muita razão pela qual, até porque são equivalentes, né? Lucro líquido ou prejuízo no período saiu de um prejuízo que era de 126,5 milhões no ano de 2019 para um prejuízo de 328,6 milhões no ano de 2020, ou seja, pior em 159,7%. Olhando a reconciliação de contas, né? Só para finalizar, receita líquida. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho, né? Para marcar tudo certinho. Vermelhinho. Vermelhinho. Verdinho. E verdinho. Receita líquida, a menor em 45,7%. Lucro ou prejuízo líquido ajustado com a diferença de menos 1.313,1%, né? Ou seja, deu prejuízo, na realidade o não ajustado ele acabou dando um lucrozinho pequeno, só colocando esse ponto, mas a diferença foi de 1.000 também. O EBITDA, né? De 4,6 milhões para 87,7, com a diferença de 1.820,5%, e uma margem EBITDA, que era de menos 10,6%, para uma margem de 72,6%, uma melhora de 83 pontos percentuais, né? Ou seja, a margem para todo efeito, se eu dou uma margem negativa para uma margem positiva, né? Deu uma melhorada. Vale até a pena, né? Para marcar, a gente trocar. Já olhando no anualizado, a gente já vê que a coisa muda completamente de figura, né? Se a gente for olhar ano 2019 a 2020. A gente acaba ficando com um prejuízo de 23,9% na receita, um prejuízo de 159,7% no lucro líquido ajustado, um EBITDA mais negativo em 462,2% e uma margem EBITDA ajustada de menos 22,2%, ou seja, a soma dos 17,3 mais 4, ou seja, tornou mais negativo em 22 pontos, tá? E o EBITDA ajustado em menos 407,6%. Bom, segundo informações da empresa, no 4T20, conforme divulgado, foi concluída a homologação, aumento de capital social no valor de 43,2 milhões decorrente da capitalização de crédito mediante a emissão privada de 37.908.426 ações, né? Novas ações ordinárias nominativas escrituradas sem valor nominal. Ressaltamos que o patrimônio líquido continua negativo, né? Vale até a pena, mais uma vez, marcar em 754,4 milhões, ou seja, quem entrou nesse follow-on, vamos colocar assim, entrou para poder, vamos dizer assim, amortizar a dívida e pagar prejuízo, né? Portanto, o valor das obrigações da companhia é superior ao valor de seus ativos, espelhando tanto os desafios que ainda serão enfrentados para o retorno à normalidade das atividades, assim como o da indústria de óleo e gás, né? Lembrando que a maioria das empresas desse mesmo setor, mesmo com todos os transtornos de 2020, conseguiram performar razoavelmente melhor do que a Domo. Aumento de capital também sob a capitalização de crédito, ou seja, uma outra capitalização que a empresa fez. Em 22 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital social da companhia mediante a capitalização de crédito detido pelo Escritório de Advocacia Pinheiro Guimarães Advogados, PGA, dentro do limite de capital autorizado no valor de 1.883.512.029 centavos, com a emissão privada de
2.134.656 novas ações ordinárias, ou seja, teve 2 emissões de ações para poder pagar prejuízo, tá? Ou seja, quem está entrando para pagar a conta. Pelo menos, assim, querendo achar um ponto positivo, né? Quem entrou para pagar a conta e não entrou pelo menos para poder pagar aumento do valor da remuneração dos administradores, né? Bom, finalizando a nossa análise, né, que já está bem longa, inclusive 30 minutos, mas acho que valeu a pena. Bom, apesar da melhora nos números, bem entre aspas, tá? No quarto trimestre de 2020, a empresa teve resultado aquém dos demais pares do mercado e não apresentou atividade de investimento para melhora operacional. Ou seja, ela, para todos os efeitos, vendeu o que tinha, agora ela é só dona de uma participação de 20%. Eu não sei até onde isso vai chegar, sinceridade, eu não estou entendendo aonde a empresa quer chegar nesse caso. Um dos destaques, a meu ver, negativo foi a capitalização feita a mercado recentemente sem o intuito de investir, apenas para sanar dívidas e a redução de 32,2% na produção quando comparado em 2019. Positivo, a melhora da margem EBITDA e a redução da remuneração dos diretores. Tá? Ou seja, quem tem domo, fica aí a posição para analisar, pensar, colocar a cabeça no travesseiro e ver o que vai fazer com as ações, tá? Lembro mais uma vez que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, né, das suas ações daqui da empresa, né? Só a minha visão, é o que eu vi, o que eu encontrei a partir dos números da empresa. Se você discorda, se você vê alguma coisa diferente, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente tentar debater um pouco mais sobre isso, né? E se você não é inscrito e chegou aqui ou caiu de paraquedas no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, também não tem problema, mas se deixar seu dislike, eu peço por favor que você deixe no comentário aqui o que você não gostou dos nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos, para que nós possamos cada vez estar trazendo conteúdo mais relevante para todos. E como sempre, um muito obrigado a todos e bons investimentos.